Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Andrea y juntos hoy vamos a conocer un poquito más de la lengua española, esta lengua que es tan importante y tan bonita. Hoy vamos a conocer algunos falsos cognatos. Entonces, vamos a estudar? Começamos com os objetivos da nossa aula de hoje. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados, identificar as informações explícitas e implícitas nos textos, identificar e compreender o sentido dos falsos cognatos nos textos e inferir o sentido de uma palavra ou expressão, além de ampliar o nosso vocabulário. Vamos a pensar. ¿Alguna vez has sido víctima de los falsos amigos? Será que você já foi vítima dos falsos amigos? Espero que não, hein? E que a partir dessa aula você não caia nessas pegadinhas da língua. Nós vamos fazer, então, uma dinâmica. Eu vou colocar aqui algumas palavras e eu gostaria que vocês fossem me dizendo o que elas significam. Escuela, escola. Teléfono, telefone. Hermano, irmão. Coração, coração. Ótimo. Agora nós temos mais 4 palavras, essas foram bem fáceis. A próxima palavra é taça, taça. Taça parece taça, mas na verdade é xícara. Copa, copa significa taça. Borracha, não é borracha que a gente usa na escola, e sim bêbada é o seu significado. E a última, pastel, que significa bolo. Então nós podemos observar que algumas palavras, elas nos ajudam a compreender uma língua, a língua espanhola, mas algumas outras, se eu não as conheço, eu posso ficar aí meio constrangida em alguma situação, não é verdade? Então essas palavras em destaque, elas são falsos cognatos. Então, vamos a pensar. Sigue latiendo. ¿Qué sigue latiendo? ¿Qué sigue latiendo? ¿Un perro, un cachorro o un corazón? Un corazón, porque en español, quien late es el corazón. Otra frase. Al lado de mi cama tengo un escritorio. O que eu tenho ao lado da minha cama, hein? Um escritório? Uma escrivaninha, uma mesinha de estudos. Essas palavras, então, elas são conhecidas como falsos cognatos, falsos amigos ou também heterosemânticos. E o que são esses falsos cognatos exatamente? São palavras semelhantes em la grafia e em la pronunciação, pero com significado diferente. Então, eu escrevo de uma forma semelhante, eu falo, a pronúncia é semelhante, mas o significado, como nós vimos, é bem diferente. Olha aqui exemplo, escoba, que em português significa vassoura. Vamos para mais alguns exemplos aqui, em português e em espanhol. A primeira palavra é salada. Salada em espanhol, em português, nós temos aqui a nossa salada de verduras e legumes, mas em espanhol significa salgada. A palavra embaraçada é uma mulher que passou aí por uma situação embaraçosa, né? Ficou meio confusa. Mas em português, em espanhol, significa grávida. Nós vamos observar agora aqui a tirinha, um comic, de um turista. O título é O Turista Aprendiz. E nós podemos observar que ele vai falar muito porque ele não entende. Então ele vai fazer uma viagem e não se prepara tão bem para essa viagem. Então, ele acha que não precisa se preparar, porque o espanhol é fácil, não precisa estudar, dá para entender tudo. É isso que ele pensa. E, na verdade, não é bem assim. Então, vamos acompanhar? Chegando ali no aeroporto mesmo, ele faz alguma pergunta para o atendente e a resposta é, um rato, por favor. E ele, não entende, porque rato significa momento. Então, ele simplesmente disse, um momento, por favor. Foi a um restaurante e lá o garçom, todo simpático, disse, la carne aqui es muy exquisita. E ele outra vez, por quê? Ele não quer comer carne esquisita, né? Mas esquisita significa saborosa, gostosa. Saindo de lá, vai até um
um barzinho aí, uma lanchonete, e o balconista diz: "Queres ir de tapas?" E ele outra vez: "Hein?" Por quê? Porque a palavra tapas, ele ficou assustado, mas significa aperitivo. Que passa em la binheta? Outra com a palavra tapas. Temos aqui a mulher oferecendo tapas e o senhor, já aqui com uma cara muito brava, diz: experimente, porque não entende o significado da palavra. Temos aqui mais uma tirinha e o título dela é Mal Entendido. Então nós temos aqui uma brasileira e uma espanhola conversando. Elas são primas e estão juntas pelo aniversário de sua avó. A brasileira diz: "Prima, com que roupa você vai ao aniversário da minha avó?" E a espanhola diz: "Com el vestido rojo." A brasileira pensa: ela vai com roxo? Então eu vou com vermelho, né? Pra gente não ficar igual. Chegando até a festa, as duas com vestido vermelho. Por quê? Porque rojo em espanhol significa vermelho e não roxo. Mais algumas palavras, então, mais alguns falsos cognatos. Apelido, sobrenome. Assinatura, que é disciplina. Cena, que é jantar. Olha lá, sobrenome, a disciplina e o jantar. Cola, que é fila. Escoba, que é vassoura. E osso, que é urso. Acordar-se, lembrar-se. Borrar, apagar. Brincar, pular. E pegar, que é colar. Temos mais algumas. A lista é grande. Flaco, que é magro. Rubio, que é loiro. Largo, que é longo. E surdo, que é canhoto, quem escreve com a mão esquerda. Vamos a praticar, então? Então, nós temos aqui alguns exercícios. Continuando com a tirinha ali do turista aprendiz, tá? Agora, a amiga pede para ele um baço de água. E ele, achando que entendeu, né? Chega lá. Acá está su baço de água. E observe onde ele trouxe? Um vaso mesmo. E aí quem diz em é ela. La mujer queria um baço de água. Que significa baço? Vaso, copo ou garrafa? Copo. Leia a seguinte notícia. Então, nós temos aqui uma notícia agora. E observem as palavras em destaque. El presunto asesino de Juan Domínguez foi apresado el último sábado, mientras se encontraba tranquilamente cambiando el aceite del motor de su coche. Cuando la policía llegó a su domicilio para detenerlo, intentó escapar saltando por el balcón de su departamento. Pero uno de los policías consiguió agarrarlo del saco antes que se escapara. Então, nós temos aí presunto, apressado, balcão e saco. O que será que significa presunto? Suposto. Então, o suposto assassino do Juan Domínguez. A outra palavra é apressado. Ele foi preso, detido. Balcão, sacada. Então, ele tentou fugir saltando pela sacada do seu apartamento. Mas ele foi agarrado e os policiais conseguiram agarrá-lo por el saco, pelo paletó. Temos aqui duas imagens. E a frase, me gustaria passar um rato contigo. Essa palavra em destaque, com qual das duas imagens nós podemos relacioná-la? Com o relógio, porque rato é momento. Para eu dizer rato em espanhol, eu devo dizer ratón. Vamos para mais alguns exercícios? Señala a alternativa correcta. Graciela está... Su hijo nacerá en el invierno. Entonces ella va a tener un hijo. Ella está avergonzada, embaralhada, embaraçada. Embaraçada. Muito bem. Mis preferidas são história e geografia. Mis matérias, mis aulas ou mis assignaturas? Mis assignaturas. Minhas disciplinas.
Agora te toca a ti. Agora é com você. Então, aqui nós temos uma atividade mão na massa. Em parejas, desarrollen um comic com efeito humorístico causado por el uso de los falsos cognatos entre um brasileño e um hispano hablante. Então, vocês vão desenvolver agora uma tirinha. E ela precisa ter um efeito de humor aí causado pelo uso dos falsos cognatos. Nós vamos usar um site da internet. Então, el cómic se realizará utilizando el sitio web, que é um site criador de quadrinhos. Muy bien. ¿Qué vimos en esta clase? Palabras heterosemánticas, falsos amigos o falsos cognatos. Analizamos algunos cómics observando los malentendidos de la lengua y el efecto del humor y ampliamos nuestro vocabulario. Muchas gracias por la atención y hasta luego.